Tem uns assuntos surgindo aqui no chat, o chat está super participativo, já mandaram parabéns para todo mundo, até printei e coloquei no nosso grupo do WhatsApp aí, porque tem pessoal da tua cidade aí assistindo, viu, Augusto? Taquaritinga? Taquaritinga dando boa noite. Prestigiando. Tem muita gente aqui do interior de São Paulo, vários lugares do país, mandando abraço para o Oeste e tal. Mas tem duas questões aqui que eu achei interessante que eles trouxeram e que talvez valha a pena a gente dar uma debatida sobre isso. A Karina Coura falando o seguinte: patriotas não devem ir às ruas pedir fora Lula. Quem tem que fazer isso é quem votou no ladrão e está fazendo L. E muita gente concordando com ela. Esse pessoal precisa acordar para quem eles colocaram na presidência e que projeto de país eles querem, né? E o outro comentário aqui, que eu sei que isso surge, vira e mexe quando tem uma aberração dessa saída do Palácio do Planalto, uma frase de Lula, e aí ninguém fala nada, STF calado, imprensa, militante, agências de checagem, todo mundo quietinho. O Birajara Nunes falando, chuchu pronto para entrar em campo. Será? Como se fosse um alívio, né? Para mim é a mesma coisa, para mim é só continuação. Ele que falou, né? Cena do crime, não sou eu que estou falando. Eu acho interessante, Augusto, você trouxe um ponto muito importante, porque em relação ao crime, né, tirar as pessoas da cadeia e etc., as pessoas vivem não pensando, esses que estão no governo, nas vítimas. Essa sim, né? Quando você tem um familiar que morre, vítima, por exemplo, de latrocínio, a sua pena é perpétua, né? Você realmente não tem como se libertar daquilo. E isso é relativizado por esse pessoal aí, até o André, aquele presidente do Corinthians, né, deu uma declaração bem esquisita. Roubar, como é que ele falou? Roubar quem pode tirar roubar é um direito. Um direito. Deve ser mesmo, né? Não, mas ele é filiado ao PT. Roubar celular é porque o cara quer tomar uma cervejinha. Coitado dos moços, né? Coitado dos meninos. E nisso a gente está vendo tudo crescer. E aí a gente chega no Rio Grande do Norte. Porque o Rio Grande do Norte está virando um caso, um case mesmo para nós. Está sendo ignorado, as propostas que estão sendo feitas são ridículas, o crime está avançando. E é bem claro também que tem uma briga ali entre facções. Ninguém fala isso na imprensa, né? A imprensa dá a entender lá que são os extremistas versus... o Augusto Nunes falou antes da gente entrar bem uma coisa que reflete a realidade. Na cabeça dessa mídia militante só tem Lula e Bolsonaro. Não tem o problema real lá de, por exemplo, brigas de facções, ou o caso do Moro, né, que foi uma ameaça real. Foi mais do que ameaça. Eu vi alguma... Aí vai o governo dar 100 milhões. Essa é o combate ao crime. A punição, né? É isso. Então, realmente a gente está vivendo um desgoverno. E depois, justamente, a gente ter algumas coisas um pouco alinhadas com a realidade do brasileiro, né? Paulo Guedes fez muita coisa aí que o pessoal sentiu, né? De bom. E está difícil, porque a realidade, a mídia militante não consegue mudar. Então, realmente, os leitores serão eleitores do bem. Você vê a pauta da Revista Oeste é feita com assuntos que os jornais não abordam. É uma coisa inacreditável. Eles não enxergam mais de 1.000 pessoas presas. Porque o que há é uma mudança do regime prisional. Quem sai da cadeia com tornozeleira continua preso. E nós fazemos, né, Augusto? A gente faz reunião de pauta na revista, toda segunda-feira tem, né? A gente pode contar até. Nós chegamos sempre, olha, os assuntos, as nossas sugestões de pauta são essas. São assuntos diversos. É isso aí. A reunião de pauta hoje no consórcio é o que nós temos para falar mal do Bolsonaro. É isso aí. Isso em março de 2023. 3 meses de governo Lula. Uma coisa que eu estava achando bastante curiosa, a gente está falando bastante sobre jornalismo e crime. E eu acho que isso não é mera coincidência. Eu acho que essas duas entidades vão estar cada vez mais unidas. E vai ser difícil você falar de jornalismo sem falar de crime e vice-versa. O Augusto estava falando da época que o cara queria ir para a mídia impressa. Quer dizer, você queria ter aquela folha impressa e você ser um colunista ali da revista impressa. Olha os termos, como eles ficaram dessa época, né? Você fala de alguém como blogueiro. Ai, blogueiro, você não é jornalista. Coisa desprezível. Você é um blogueiro. Sendo que a maior parte desses caras que estão na mídia hoje, que tem algum nome, eles têm um blog. Aí nunca são chamados de blogueiro, né? Até usa blog no Twitter. A campanha que eu faria, se eu fosse um jornalista da grande e velha mídia, seria para as pessoas terem mais cachorros. Eu acho muito importante para você, como um jornalista, precisar ter um cachorro, que é para as pessoas comprarem o jornal impresso. Porque se você não tiver o cachorro, você não tem motivo nenhum mais
para comprar um jornal impresso. Então, a mídia que gosta de se gabar, eu sou o jornalismo profissional, não sou um blogueiro, ela depende muito dos donos de cachorro, sabe? Tudo que é pai de pet vai ser exatamente o cara que vai manter o salário dessas pessoas, né? Lembra da época que, por exemplo, quando a Veja ela parou de ter 1 milhão de assinantes, eu recebi por uns 2 anos Veja de graça, sem pagar assinatura. Que era mais interessante. E olha aqui, eu esqueci, quando eu estava mencionando alguns números dos jornais, esqueci de dizer o seguinte: nós somos os beneficiários disso porque nós estamos herdando os órfãos da Veja e do Estadão. Exato. Por exemplo, porque eles não entenderam nada. O problema deles não é o crescimento do jornalismo digital, é o fim da coerência ideológica, editorial. O editorial do Estadão, por exemplo, eu sabia o que ia sair amanhã, era previsível no melhor sentido, coerência. Eles vão reagir assim. Hoje, você não sabe o que vem. Então, nós herdamos esse pessoal, né? Então, é um erro empresarial, inclusive praticado por eles. Não é só um erro jornalístico, o empresário não descobre o público-alvo. E nós não temos público-alvo. A gente está escrevendo para quem quer saber a verdade. É a fórmula mais simples do mundo. A Veja tinha concorrência. Nós não temos. Nem da Veja. Nós não temos. Quer ver um negócio? Vocês repararam que desapareceu a seção policial dos jornais? Sim. Ela está na política. Claro. Então eu propus ainda, olha, no Estadão, já faz tempo. No Estadão não, desculpe, no Jornal do Brasil, em que eu fiquei até o 2009, eu propus, vamos criar a seção política, era o setor do jornal que é tratado, é o setor político-policial. Porque não é justo dar em política o Renan Calheiros. Tem que dar em político-policial. Né? Um caso de polícia que também exerce um cargo público. Eles não têm mais polícia, ninguém mais rouba e eles não enxergam que continua o roubo em outra página. É do que eles chamam de política, Brasil. Tá, acabou, não tem mais ladrão. O ladrão de antigamente perdeu espaço completamente. Sete Dedos, Meneghetti, esses ladrões antigos foram substituídos pelos ladrões de terno em Brasília, começando pelo presidente da República. E nesse... Diga. Não, você ia comentar uma coisa, porque o ladrão de terno hoje, ele está cada vez mais parecido com aquele ladrão que pratica sequestro. Porque é sempre aquela coincidência, né? Tipo, olha, o ministro da Justiça, ele está subindo morro para sabe lá Deus para quê, entendeu? Na verdade, assim, boa parte das pessoas sabem, mas a gente não pode dizer, porque senão aí nós que vamos para cadeia e não os bandidos que estão lá, entendeu? Aí depois alguém fala assim, olha, tem que esse juiz, aí o juiz descobre que o juiz tinha um plano lá, a gente mostrou o vídeo aqui na Revista Oeste lá, de sequestro, de extorsão, sabe, para colocar o cara lá, aí aparece o mesmo presidente falando, dando aquele deboche, né, Renan Calheiros debochando. Ele não está debochando do Moro, ele está debochando do Brasil, está debochando da nossa cara. Nós é que podemos ser sequestrados com esses caras aí rindo da nossa cara. É isso que está acontecendo no Brasil hoje.